Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da terça-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou. Realmente, essa live da terça-feira aconteceram vários problemas que no último mês, né? Eu acabei falhando muito com vocês. Então, eu acredito que as pessoas se desacostumaram, então eu vou ter uma audiência bem menor nesta terça-feira. Pretendo voltar a fazer a live normalmente da terça-feira. Foram problemas realmente feriados que caíram na terça, meu aniversário caiu numa terça. Eu tive um dia que eu tive um problema no hospital que foi uma terça. Então aconteceram umas coincidências e aí que nos atrapalharam para realizar realmente a live da terça-feira. Eu realmente fiquei devendo a vocês, tá certo? Então vamos esperar quem ainda espera pela live, quem acionou o sininho, né, das notificações. Então, mesmo eu não estando tão assídua, quem acionou o sininho das notificações lá na bio da minha página vai ser avisado que eu entrei em live, tá certo? E aí, quem quiser me perguntar, pode começar a digitar, porque eu vou responder normalmente, independente do tema da live. O som eu acho que está entrando bem, mas se alguém tiver alguma queixa do som, por favor, passa para mim. Se o som está alto, se está claro para vocês. Viva Isaac entrou, boa tarde, Beatriz. Nonata entrou, saudades, Nonata. Então, com isso, vamos esperar só um pouquinho para ver se entra mais algumas pessoas. Beatriz. A Beatriz já fez aqui uma pergunta. Beatriz, se as pessoas realmente começarem a perguntar rápido, eu posso até não fazer nenhuma introdução e já ir respondendo. Mas é porque normalmente eu faço uma pequena introdução de um tema e depois eu volto nas perguntas. Então não se preocupe, porque eu vi que você perguntou, então eu vou responder, tá certo? Só um minuto para a gente poder fazer mais, para dar um espaço de tempo para as pessoas poderem digitar suas perguntas, e aí eu respondo em sequência, tá bom? Toda vez que eu vou fazer live, eu fico pensando em temas que eu acho interessante para live, às vezes eu tiro o tema do meu dia a dia, às vezes eu tiro o tema de perguntas que vocês me fazem pelo direct, às vezes um artigo que eu li, uma novidade. Então, o tema da live, ele é muito subjetivo, né? Depende, mas realmente eu faço muitas vezes epilepsia e autismo. Por quê? Porque são os dois grandes temas que as pessoas mais me pedem. Então, são as patologias mais presentes no atendimento. Então, é por isso que a gente faz muita live sobre um tema inicial de epilepsia ou autismo. E aí, eu pensando nesses temas, nessas nuances dos temas, eu, de novo, vou falar sobre epilepsia. Porque toda vida a gente tem um pedacinho para falar, alguma dúvida que aparece, que a gente vai explicando para as pessoas e que se repetem. Então, com isso a gente começa a explicar em formato de live, né? Então, assim, as pessoas têm uma dúvida, eu não sei, elas não compreendem tão bem o exame de eletro. Elas não compreendem muito bem como é que ele é feito, como é que se analisa. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para que vocês possam entender um pouco sobre ele. O eletro, ele é um exame que você examina
as ondas cerebrais. Ele é um exame temporal, porque ele examina as ondas cerebrais que foram captadas no momento do exame. Então ele é um exame temporal. Por isso que, como ele muda com a idade, as suas ondas mudam. Existem diversos motivos de mudança de ondas. A idade, o eletro de uma criança é muito diferente do eletro de um adulto, de um adolescente, de uma pessoa de bem idade. Então, eletro se repete, primeira coisa. Por que se repete? Porque ele muda. Ele muda porque ele é um exame temporal. Ele está relacionado ao tempo. Você tem ondas cerebrais o tempo inteiro. Então, naquele momento que você está na máquina com aqueles fiozinhos, você está captando as ondas cerebrais que passaram naquele momento e essas ondas é que serão analisadas. Nós temos alguns tipos de eletros. Você pode fazer um eletro em sono, que é muito usado na neuropediatria, porque as crianças pequenas, elas não são colaborativas. Então, por elas não serem colaborativas, elas não ficam quietas. Então, a gente usa muito em sono, porque não é porque a gente quer só em sono, é porque é o único que a gente vai conseguir. A criança vai ficar quietinha dormindo. Então, a gente pede muito eletro em sono. Criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, não são colaborativas. Então, por isso, elas não vão ficar quietinhas sem mexer a cabeça se elas estiverem acordadas. Então, por esse motivo, a gente só faz eletro em crianças pequenas, a gente pede eletro em sono. O eletro em sono das crianças pequenas, o perfeito seria que fosse no sono espontâneo, no sono dela, quer dizer que a criança dormisse de forma espontânea. Como isso às vezes não é possível, porque a criança já não dorme mais durante o dia, e o eletro é feito em clínicas durante o dia, então às vezes nós temos que pedir o eletro em sono medicamentoso. Quer dizer, usa-se algum remédio que cause uma sonolência, embora que nem todos os remédios podem ser usados, porque eles não podem alterar as ondas cerebrais. Então, se eu vou estudar as ondas cerebrais, eu não posso alterá-las para examiná-las. Então, por isso, você não pode fazer sedação, porque se você seda, as ondas cerebrais são alteradas. E aí não tem o menor sentido eu alterar para examinar. Então, por isso é que existe muita dificuldade para se fazer eletro em criança quando a criança não dorme. Então, a mãe às vezes faz 1, 2 viagens. Doutora, eu já fui 3 vezes fazer o eletro, ele toma o remédio, mas ele não dorme. Então, existe essa dificuldade técnica em fazer eletro em crianças pequenas. Quando a criança já está maior e já é colaborativa, quer dizer, ela já fica quietinha, você conversa e ela fica quietinha, você já pode fazer o eletro em vigília, quer dizer, o acordado. E aí, você pode fazer em vigília, um pedaço, e em sono, quer dizer, você faz vigília e sono. E você pode fazer o que nós chamamos de eletro prolongado, que é o tempo do exame é um pouco maior. Então, a criança começa o exame acordada e aí ele fica por um tempo maior e então ela pode até chegar a entrar numa sonolência e continua o exame. E aí nós temos um outro exame que as pessoas perguntam muito, que é o vídeo EEG, que é um exame que é feito de horas, é um eletro de horas. E que ao mesmo tempo que o paciente está com os eletrodos, ele também é filmado. O vídeo EEG, ele também tem suas indicações. Ele é muito usado nas epilepsias refratárias, porque se você tem muitas crises, e você tem crises diárias, e se eu pedir um vídeo EEG, e você tem crises quase que diárias, todos os dias você tem crise, então eu provavelmente no dia do exame você terá crises, e eu vou pegar a crise durante o exame, e aí eu consigo estudar melhor a origem, o local, se ela começa generalizada, se ela começa localizada, para poder escolher melhor o remédio que vai controlar.
que é esse o objetivo do tratamento. O tratamento das epilepsias é que você tente controlar as crises convulsivas o máximo possível. Se você conseguir controlar 100%, esse é o objetivo inicial. Se você não conseguir controlar 100%, você controle o máximo possível para dar uma qualidade de vida para o paciente. Então, o vídeo EEG, ele é usado para analisar crises, principalmente nas epilepsias refratárias, mas ele também pode ser usado para investigar um movimento que está sendo frequente, mas que nós não sabemos se é crise. Então, você também é um movimento frequente e que a gente não tem certeza se é crise. E eu quero ou confirmar ou descartar, eu também posso fazer uso do vídeo EEG para isso. Durante o vídeo EEG, a criança fica num quarto separado, porque demora muitas horas. Se você fizer em clínicas, você pode fazer EEG internado ou você pode fazer em clínicas. Se você está fazendo como exame em clínicas, normalmente o vídeo EEG dura no máximo 12 horas. Se você faz durante uma internação, você pode fazer um vídeo EEG de maior do que 12 horas. Porém, acima de 12 horas é considerado internação. Então, por isso, para fazer um vídeo EEG acima de 12 horas, o paciente precisa estar considerado internado. Então, por isso, não é feito em clínicas, é feito durante internações. O que mais? Então, o eletro, ele muda. Então, com isso, eu posso ter um eletro que me captou uma alteração X. Eu estou em uso de tais medicamentos e o paciente estava tendo crises numa frequência Y. Aí eu mexo na medicação, agora já tem 6 meses, 1 ano, e eu já estou com uma frequência diferente e talvez tenha surgido um outro tipo de crise, então eu preciso de novo eletro. Então é um exame básico, não dá para trabalhar a epilepsia sem eletro. O eletro, houve um grande avanço no exame de eletro. Então, o eletro hoje em dia, existem diversas máquinas de eletro no mercado, diversas. Cada dia, que nem celular, vai lançando um celular mais moderno. Então, essa parte da medicina também vai sendo lançado aparelhos mais sofisticados, que são mais sensíveis. Hoje em dia eles são softwares, então hoje em dia ele é um eletro que a gente chama digital. Então, por isso, eles vão ficando mais sofisticados. E aí, com isso, dependendo da clínica, você pode ter um eletro de uma máquina mais moderna ou mais antiga. E você ainda precisa do laudo. Quem é que vai analisar esse eletro? Um neurologista pode analisar, porém existem alguns neurologistas que fizeram uma formação específica para analisar o eletro, que são os neurofisiologistas. Então, esses que fizeram a especialização para poder analisar o exame, eles fornecem laudos muito melhor de qualidade, porque eles foram formados, eles se especializaram no exame. Então, a gente, quando pede um eletro, a gente analisa tanto o local, por causa de que máquina que está sendo feito o eletro, as condições técnicas, porque existem exames que, às vezes, o técnico de eletro clínicas de má qualidade, então os fios ficam meio soltos no couro cabeludo, porque se soltar, dá para perceber no exame, então a técnica vai lá e prende de novo, porque um fiozinho solto vai atrapalhar na análise do exame. Então você tem que analisar as condições técnicas, a máquina e também quem lauda. Então o exame de eletro, ele nos dá uma quantidade infinita de informações, principalmente na epilepsia, mas a gente também pede eletro para investigar outros casos, principalmente as crises parciais, porque as crises parciais não são evidenciadas pelas famílias, pela população em geral.
Então, as famílias da população em geral não conseguem reconhecer crises parciais. E a gente tem essa ciência que elas não conseguem, não conseguem identificar esse tipo de crise, que são as crises parciais. E por isso, como crise convulsiva generalizada ou parcial, vão causar um atraso no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando eu estou diante de qualquer patologia que possui um atraso, dificuldade escolar, atraso de fala, baixo rendimento escolar, eu posso ter um atraso nessas funções cognitivas. Então, a gente descarta a possibilidade de crises parciais. Eu não posso, a família, normalmente quando você pergunta, ele já teve crise convulsiva, a família responde rapidamente, não. Mas ela está se referindo nas crises generalizadas, que é o que ela conhece como crises convulsivas. Então, por isso, o exame de eletro, a pessoa que tem epilepsia repete eletro, ele é repetido várias vezes. Então, é um exame que você precisa repetir, porque ele muda. Então, a gente repete eletro. Eu sempre falo assim, gente, é como se fosse uma amostra. É como se fosse um rio. Você não pode estudar a água total do rio. Então, você colhe amostras da água do rio. Quanto mais amostras você tiver, melhor a sua visão geral do rio, porque você vai ter maiores condições de acertar. É a mesma coisa. Você tem amostras. Quanto mais amostras você tiver, é melhor você fazer o panorama total, entendeu? Então, por isso o eletro se repete. Então, e para a epilepsia, você precisa de eletro para trabalhar, para você poder... se você, por acaso, as pessoas, assim, eu não consigo entender, porque o paciente tem crises convulsivas, faz uso de anticonvulsivante, está tendo crises convulsivas, mas você pede o eletro e você tem uma resistência muitas vezes da família, que a família, dá sempre a mesma coisa, doutor, eu não quero fazer, precisa mesmo fazer? Precisa fazer. Então, é um exame que precisa ser feito, principalmente nas epilepsias. E quanto melhor a qualidade, melhor será o resultado do que você analisa e a sua conduta vai estar relacionada à qualidade do exame e do laudo. Era isso que eu queria falar, porque aconteceram várias pessoas que me perguntaram perguntas assim, relacionadas ao eletro, relacionadas à medicação, ou relacionadas se tinha indicação de fazer vídeo EEG. Então, por isso eu estou dando um panorama, tá certo? E agora eu vou responder as perguntas. Beatriz Bergson, doutora, meu irmão tem autismo. Com sua primeira, já recebe o laudo, pois ele tem 4 anos? Isso é uma pergunta muito comum as pessoas fazerem. Se o médico que avalia tiver certeza do diagnóstico, ele pode dar o laudo na primeira consulta. E se ele vai ter certeza, se você tiver um caso de um autismo moderado ou severo, é bem fácil que esteja bem característico. Agora, se for um autista leve, pode ser que o médico não se sinta confortável de dar o laudo, porque ele pensa em outras possibilidades, precisa de exame. Então, antes de fazer a consulta, é difícil você dizer que você consegue fazer o diagnóstico na primeira consulta. Quer dizer, antecipar, prever o futuro é meio complicado. Quer dizer, não se consegue fazer diagnóstico em todos os pacientes na primeira consulta, é evidente. Então, alguns pacientes você consegue fazer o diagnóstico na primeira consulta. Mas antes de eu ver o paciente, eu não tenho como te dar essa certeza. Se o caso for claro para o médico e ele está completamente confortável, ele pode te dar o diagnóstico na primeira consulta. Agora, a gente não pode dizer que vai estar claro, se não foi visto ainda pelo médico. Então, essa que está... Eu entendo a família, ela vai dar o laudo na primeira consulta? Mas como é que eu vou dizer? Se não foi visto o paciente ainda.
Não temos como prever isso. O que você pode dizer é que alguns pacientes recebem mesmo laudo na primeira consulta. Por quê? Porque o quadro é clássico. Então você não tem dúvidas. Mas não serão todos que você não terá dúvidas. Do mesmo jeito que tem uns que você não tem dúvida, você vai ter alguns casos que você tem dúvida, você vai pedir exame, vai pedir para ver novamente. Então a gente não tem como prever isso. Acho que ninguém tem como prever o futuro. E assim, é estranho as pessoas perguntarem isso, né? Como é que você vai dizer que você vai fazer alguma coisa na primeira vez que você faz? Ter certeza. Não tem como saber isso. Estou procurando as outras perguntas. Ana Paula. Doutora, boa tarde. Geralmente, com quanto tempo os anticonvulsivantes fazem efeito em uma EPI refratária? Para poder saber se deve trocar a medicação. Quanto tempo esperar para ver se está tendo resultados? Também é muito variável. Porém, se você não teve efeitos colaterais com medicação, você vai fazer incrementos. Você introduziu um novo remédio, você introduz uma dose normalmente que não é a dose máxima. E aí você não está tendo efeitos colaterais, mas você não fez o controle ainda das crises, você vai subir a dose. Você não deve desistir rapidamente. Então, por isso, vamos dizer que o tempo mínimo de um remédio, no mínimo você espera 3 meses. É um tempo assim mínimo para você dizer que não, esse daqui não serviu, não foi bom para este caso. Porque você tem que fazer pelo menos alguns incrementos de dose. Porque na neurologia a gente faz por titulagem, quer dizer, você não começa o remédio na dose máxima, você começa numa dose mais baixa. E aí esse remédio vai precisar de um tempo para ele fazer o primeiro nível sérico, em torno de 10, 15 ou 20 dias, dependendo da medicação, da droga usada. E aí depois que estão mais ou menos de 15, 20 ou 30 dias é que você vai ter nível sérico daquela primeira dose calculada. Aí você vai ver o efeito. Então você vai esperar pelo menos esse tempo. Aí você não teve um efeito, você estava na primeira dose, então você vai fazer um incremento. E quando você faz o incremento não é imediato o efeito, então você normalmente vai esperar mais uns 7 a 10 dias para haver um aumento do nível sérico. Então assim, menos de 3 meses, eu acho que ninguém vai tirar antes dos 3 meses, só se tiver um efeito colateral. Pode acontecer de você tirar porque você teve uma reação alérgica, aí você vai retirar rapidamente. Por quê? Porque você não vai poder trabalhar com essa droga nessa pessoa, se ele teve uma reação alérgica, ou se ele teve um outro efeito colateral extremamente importante que não inviabiliza o uso. Mas se for para analisar se ele é bom para o controle das crises, você tem que dar um certo tempo, porque você tem que fazer alguns incrementos de doses. Suelen. Minha filha teve uma convulsão com 1 ano e agora teve outra com 8 anos. Faz uso de carbamazepina. Isso significa epilepsia? Provavelmente. Provavelmente porque ela teve uma crise que se repetiu e como ela já tem agora 8 anos, não pode mais ser classificada como convulsão febril. Aquela lá atrás, com 2 anos, poderia ter sido, mas agora de 8 não pode mais, porque já está fora da faixa etária. Então, provavelmente sim. E para você dizer que é uma epilepsia, você tem que também conseguir ter uma crise convulsiva que tem alterações eletrográficas. Então, por isso, depende também da classificação do eletro, se o eletro conseguiu captar alguma coisa. O eletro pode até não captar e por isso ele vai ser repetido. Porque tem esse detalhe, o eletro, às vezes, naquele primeira amostra, você não viu nada alterado. Então, você pode ter um eletro normal no meio de eletros alterados. Júlia, crises de ausência e crise focal é a mesma coisa? Não.
Elas são crises diferentes. A crise de ausência é uma crise generalizada e a crise focal, ela é focal. O que ela parece, clinicamente falando, é que embora a crise de ausência seja generalizada, o paciente não tem perda da consciência, quer dizer, ele não cai ao solo. Então, como ele não cai ao solo, ele fica em pé, ele fica sentado, embora ele esteja numa crise de ausência que é classificada como generalizada, a focal ele também não perde a consciência, ele também fica em pé ou fica sentado. Então, isso é que faz a mistura para os leigos se é focal ou crise de ausência, entendeu? Porém, uma é classificada como generalizada, a crise de ausência, e a crise focal, ela é focal ou parcial, quer dizer, ela comete apenas uma região do cérebro. Mas são crises diferentes. Trufas, boa tarde. Ana Kézia, boa tarde. Minha filha tem paralisia cerebral e ele tem umas crises de tacar a cabeça na parede e chão. Ele está tomando um medicamento que deu certo no primeiro mês, mas agora voltou com mais agressividade. Aí essa parte tem crises dele bater a cabeça na parede. Na verdade, aí não é crise convulsiva, porque ele bate a cabeça na parede porque ele quer, ele reage batendo. É uma alteração no comportamento, mas não é uma crise convulsiva. Então, vai ser tratado, mas não é, na maioria das vezes, como anticonvulsivante. Então, a criança ela fica batendo a cabeça na parede. Isso, eu entendo quando você usa a palavra crise, mas é bom salientar que não é uma crise convulsiva. É uma alteração do comportamento. Ele reage em vários momentos batendo a cabeça na parede. Então, com isso, ele tem momentos onde ele fica batendo a cabeça na parede. Mas isso não é crise convulsiva. É bom salientar para diferenciar para a sua cabeça. Lani, boa tarde. O exame de eletro de anormalidade, pois descarta a criança seja autista? Não. O que acontece? O eletro, ele nem confirma e nem descarta que a criança é autista. Agora, 40% das crianças autistas possuem alterações de eletro. Então, quando você tem uma alteração de eletro e você tem um quadro clínico de um autista muito leve, vale a pena tratar a alteração de eletro e reavaliar para fechar o diagnóstico após já o tratamento dessa alteração de eletro, porque às vezes essa sua clínica, o que você está vendo, pode ser apenas um atraso no desenvolvimento que foi causado por crises parciais, que foram captadas no eletro e que não foram diagnosticadas clinicamente porque a família nunca percebeu crise. Então, o eletro pode ser usado e é muito usado na investigação, mas ele não fecha diagnóstico de autismo e nem descarta diagnóstico de autismo. Porém, ele ajuda no pensamento sobre se a criança tem uma parcela de prejuízo por causa de crises parciais ou generalizadas. Beatriz, obrigada, estou dirigindo e escutando sua live. Ai, que coisa, tá virando um podcast, né? Isso é bom. Doutor Cariri Pediatria deu umas palminhas. Obrigada, doutor Cariri. Boa tarde. Ana Paula Pereira. Outra dúvida. Meu filho está tomando ácido de 4 em 4 horas. Às vezes coincide com alguns alimentos. Eu estou entendendo AC com ácido valproico. Me corrige se é realmente ácido valproico. Às vezes coincide com alguns alimentos. Tem algum que corta o efeito do anticonvulsivante? Leite, frutas, obrigada. Na verdade, é o seguinte, quando você usa o anticonvulsivante, não é que o alimento corte o efeito, é que quando você
tomou a medicação perto de uma refeição, aquela medicação ela vai se juntar ao alimento para ser absorvida de uma forma mais lenta, porque o estômago está cheio. Então, mas ela vai ser absorvida. Não tem alimentos que cortem o efeito de anticonvulsivantes assim. Não tem E às vezes, quando você tem muitos anticonvulsivantes, também você não pode fazer com o estômago muito vazio, porque você pode agredir o estômago. Então, o ideal seria perto de refeições de alimentos leves. Isso seria o ideal. Mas quando você tem uso de vários anticonvulsivantes, você vai ter que distribuir os horários. Então, quando você distribui os horários, você às vezes cai bem perto de horários de refeição. É inevitável, mas não tem normalmente nenhuma repercussão clínica. Isso. Lana Enzo, obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, de nada. Então, tem uma outra coisa que eu não sei se tem alguma coisa a ver com o que a mãe falou agora, que essa seguidora falou, dos horários de medicação. As mães, elas não gostam de usar os remédios juntos. Então, assim, se ela está usando uma medicação, a criança toma 3 medicamentos e os 3 são de 12 em 12 horas. É muito comum ela colocar um às 6, outro às 6h30, outro às 7, porque ela não quer dar os 3 juntos. Então, ela dá a medicação, ela dá um deles às 6 da manhã, às 6 da noite, o outro ela dá às 6h30, e o outro ela dá às 7 e dá às 7, entendeu? Porque a mãe não gosta de juntar os anticonvulsivantes. Isso é uma coisa meio que cultural. Quando a gente interna os pacientes com epilepsia, se junta. Então, quase todos os locais que você vai, hospitais, centros acadêmicos, você junta remédios de 12 em 12 horas, você dá junto. Os anticonvulsivantes você dá junto. Você não faz esse fracionamento de vários horários, separando isso. Não. Nas internações você dá junto. Remédio de 8 em 8, tem 2 de 8 em 8, eles são dados no mesmo horário. Tem 2 que é de 12 em 12, eles são dados no mesmo horário. Então, não precisava, mas assim, o que a gente vê na prática é que as famílias costumam separar os remédios. É uma coisa meio cultural, porém que faz com que eles tenham vários horários, né? Então, em vez de ele ter um horário, tipo assim, eles têm 6h30 da manhã e 6h30 da noite para dar os remédios de 12 em 12, eles fazem 6, 6h30 e 7. Aí de noite vão ter 6, 6h30 e 7. Eu acho mais desgaste porque quem toma remédio todo dia sabe que a gente já fica com o compromisso dos horários. Então, você já tem um compromisso de 12 horas. Quando você separa, você vai ter vários horários. Então, eu acho que dificulta o dia a dia das pessoas. Mas a grande maioria dos pacientes dizem que não se incomodam e que preferem fazer assim. Então, Ana Paula. Obrigada, doutora. Você é sempre muito atenciosa. Deus lhe proteja. Muito obrigada a você pelas suas palavras. Deisiane, boa noite, doutora. O remédio não está conseguindo encontrar o anticonvulsivante original. Pode ser o genérico? Pode. Eu fiz um videozinho no meu canal do YouTube sobre essa história de original e genérico. O que acontece? O genérico, ele pode ter a mesma qualidade do original se ele foi produzido por um laboratório um laboratório sério, que tem um bom nome na praça. Porque a qualidade do remédio depende de quem o produz. E os medicamentos genéricos, eles têm, por lei, eles podem ter uma variação de biodisponibilidade. E isso não é falsificação. Eles têm isso na lei dos genéricos. E nós temos também genéricos de péssima qualidade, porque são produzidos por laboratórios de desconhecidos, laboratórios que são assim... São laboratórios tão pequenos que eles fecham quando eles recebem alguma denúncia de algum remédio que foi falsificado, eles fecham
Porque eles não têm, são tão pequenos, eles fecham e abrem com outro nome, de uma outra forma. Então, infelizmente, existem essas coisas no Brasil, porque a fiscalização não é tão boa quanto deveria. E as pessoas também não têm essa parte cultural de denunciar. Então, assim, quando a gente faz uso de um medicamento como um anticonvulsivante, e por acaso você comprou um anticonvulsivante e seu filho estava controlado de crises convulsivas, e ao você mudar o anticonvulsivante, ele teve uma descompensação de crises, quer dizer, você tem uma suspeita, você estava tudo bem, foi só eu trocar, quer dizer, pode ser que esse remédio não esteja de boa qualidade. O que você deveria fazer é levar à Anvisa as caixas com qual é o laboratório, qual é o lote que estava em uso e passar isso para que seja fiscalizado. A população não faz isso. Se a população fizesse isso, era mais fácil a gente ir tirando do mercado os laboratórios de baixa qualidade, porque eles iam sendo encontrados. Mas as pessoas não fazem muito isso, não tem essa cultura de ir lá reclamar, não tem. Então, com isso, você precisaria levar o genérico ou não, ou similar, você leva a caixa vazia de que você estava usando, porque lá tem não só o laboratório, mas tem o lote daquele remédio. E aí a Anvisa tem algumas equipes para poder recolher no mercado o remédio daquele mesmo lote, daquele mesmo laboratório e fazer análise para saber se ele realmente possui a quantidade, a composição que é descrita na bula. Então, deveria ser feito isso. Então, o original, você está usando um medicamento de referência. Então, normalmente o medicamento de referência é de uma multinacional. Ele é mais caro, porém a multinacional, ela já faz, para ela é importante que ele tenha qualidade. Então, ela faz uma fiscalização dela própria, um controle de qualidade. Porque se você, por acaso, encontrar um remédio de uma multinacional que esteja falsificado, vamos dizer, e você conseguiu, a Anvisa pegou um remédio que não tinha a quantidade descrita de medicamento, de substância ativa, você vai multar e você vai fazer uma multa astronômica se for uma multinacional. Então, eles mesmos fazem um controle de qualidade, porque eles têm muito a perder. Já laboratórios bem pequenos, eles fecham, não tem muita coisa a perder. Então, o original, você está mais seguro, mas tem um valor, né? O valor sempre é mais caro. Então, se você precisa usar o genérico, eu sempre digo, tente usar do mesmo laboratório, guardem as caixas dos últimos 15 dias e caso vocês tenham alguma forma de suspeita de que o remédio não é de boa qualidade, leve as caixas dos seus últimos 15 dias e denuncie com a sua suspeita no órgão competente que é a Anvisa. E isso vai fazer bem a toda a sociedade, porque vão ser retirados medicamentos produzidos por laboratórios de não boa qualidade. Ana Paula, obrigada pela dica dos horários. Tinha dúvida quanto isso. Ele toma 2 medicamentos de 12 em 12 e 2 de 8 horas. Daí o intervalo entre eles acabou ficando de 4 em 4. Mas vou tentar reorganizar para servir junto. Exato. E isso vai te ajudar a fazer os horários melhores e mais convenientes para o seu dia a dia. Deisiane, obrigada, doutora, pela sua explicação. De nada. Gente, então assim, as pessoas têm o genérico, ele foi lançado, ele foi colocado, principalmente houve uma grande campanha sobre pedir o genérico por causa de baixar o custo do medicamento. Porém, a gente quer baixar o custo com qualidade. Então, abaixar o custo
com qualidade. Não é baixar o custo do medicamento caindo na qualidade do remédio. Então, por isso é que a gente tem que ficar de olho em quem produz. Qual é o laboratório que produz? Existem laboratórios ótimos que produzem genéricos. Então, você pegou o genérico, você vai estar comprando o genérico, então você vai ver quais são os laboratórios que você tem. Aí você dá uma pesquisa na internet, pesquisa se você tem denúncias desse laboratório, pesquisa a origem desse laboratório, onde é que ele fica, pesquisa coisas na internet que hoje em dia a gente consegue pesquisar de uma forma assim até rápida, né? Para você ver quem é esse laboratório que produz, pegar informações. Então existem laboratórios muito bons de genéricos. E, infelizmente, eu já encontrei, e quem disser que não encontrou, está mentindo. Eu já encontrei laboratórios péssimos de genérico, onde a gente tem até laboratório, tinha um laboratório que ele era uma coisa, o nome do laboratório, não sei, acho que a gente não pode falar essas coisas, porque, eu só sei que o nome do laboratório começava com G. Então, ele fazia um G bem grande. Aí a pessoa pegava a caixa, achava que o G bem grande era de genérico. Mas se você prestasse atenção, ele fazia as cores parecidas, mas só que o G bem grande, o miudinho, não estava escrito genérico. Continuava um outro nome, que era o nome do laboratório, para enganar as pessoas. Aquilo não era genérico, aquilo era um similar. E só pela má fé de tentar enganar você com esse G grande, já mostra que o laboratório não tinha uma boa índole, né? Uma boa propaganda. Edgar, boa tarde, doutora. Queria que a senhora me falasse se é possível fazer algo para que meu filho pare de bater a mão na própria cabeça. Ou se com o tempo pode parar de fazer isso, já que ele tem apenas 2 anos e... Se a criança é uma criança dentro do espectro autista, quando ele começa o tratamento, estou falando das terapias, a criança vai melhorar. Se ele vai parar completamente, eu não posso te dizer que ele vai parar completamente, mas a criança, a tendência do tratamento é melhorar. Então a criança tem uma condição de melhorar. Quando você tem um movimento que ele tem risco de se machucar, o neurologista normalmente faz uso de medicação para também melhorar esse comportamento. Então, são coisas que a gente tem uma tendência a melhorar. Então, provavelmente vai melhorar. Agora, claro que tudo depende do indivíduo, porque a medicina é isso, ela é uma ciência inexata. Então, você vai conversando com outros pais e você vai ouvir outros pais, meu filho fazia isso, mas ele parou, hoje em dia não faz. E você, infelizmente, vai encontrar algumas pessoas, vixe, ele faz isso desde sempre. Mas a grande maioria vai te dizer, não, meu filho já fez isso e parou. Por quê? Porque a criança vai melhorando com o tratamento e ela começa, no autismo, ela começa a se comunicar melhor, ela começa a evoluir e ela começa a abandonar esses comportamentos mais agressivos e repetitivos. Renata, doutora, fala um pouco desse novo CID. É o seguinte, o CID, todo mundo fala assim, não sei o que, o laudo tem que ter o CID. Então, a gente tem o CID, quer dizer Código Internacional de Doenças. Nós já tivemos vários CIDs. Hoje em dia se usa o CID 10. E vai ser lançado agora, né, o CID 11. Onde vão entrar, porque de tempos em tempos é necessário colocar novas doenças. Quer dizer, a medicina evoluiu, então nós temos que acrescentar. Então, de tempos em tempos é feita uma nova classificação. A maioria das vezes, quando você faz, na maioria das vezes você acrescenta. As mudanças não são muito grandes nos que já existiam, mas você tem uma mudança. Então, o CID 11 vai substituir o CID 10.
Então, por isso, algumas doenças podem ter o seu CID atualizado, mudado. E algumas doenças que não tinham CID específicos para ela, podem começar a ter, porque serão colocados nesse novo Código Internacional de Doenças. Então, usamos no momento o CID-10, mas o CID-11 já está em elaboração, já para perto da saída, e ele vai substituir o CID-10. Ele é um código, então o CID existe, o código da doença existe na neurologia, na dermato, em todas as doenças, da traumatologia, da pneumologia, todas as doenças possuem um Código Internacional de Doenças, que é o CID, que atualmente usa-se o CID-10. E aí vai ter um novo código, porque esse CID-10 já tem anos de uso, e nesse decorrer desses anos, houve o aparecimento, a classificação de novas patologias que não tem o seu CID específico, e que a maioria das vezes, quando eles não têm específico, nós usamos um que se aproxima. Então, de tempos em tempos se faz mesmo isso, se faz uma reavaliação para poder inserir novos CIDs, porque houve um aumento importante de novas patologias, isso de todas as especialidades. Então, o CID, o livro do CID é um livro assim, ó, quando a gente tinha um livro de CID físico, ele parece um catálogo telefônico, porque ele tem a doença de todas as especialidades: pediatria, cirurgia, oftalmo, dermato, pneumo, reumato, neurologia, neurocirurgia, são de todas as especialidades. Tanto que quando você é um especialista, por exemplo, você é da neurologia, você sabe os CIDs da neurologia, mas você não sabe os CIDs de todas as doenças. Então, mas o CID ajuda, porque se você recebe o laudo de uma pessoa que tem uma doença da reumato e veio com o CID, você entra, até hoje em dia no Google, você entra pelo CID para saber o que significa, e você vai encontrar o significado. Então, ele ajuda demais. Deixa eu ver mais. Eu acho que ele entrou aqui. Aqui eu já respondi. Aprendizagem possível. Terapia ABA é bom para comportamentos repetitivos? A terapia ABA é considerada a terapia com melhores resultados para os pacientes com TEA. Então, por isso que se usa muito o ABA para os pacientes com TEA. E os pacientes com TEA possuem os movimentos estereotipados, os movimentos repetitivos. Então, normalmente a gente melhora, reduz, porque o paciente evolui. Quando ele evolui, quando ele começa a se comunicar melhor, ele começa a abandonar hábitos que eram hábitos que ele não conseguia se expressar corretamente. Então, ele começando a se expressar, a evoluir na sua comunicação, ele começa a abandonar alguns comportamentos que ele possuía. Então, por isso, é uma melhora do quadro. O bem-amado. O que é mioclonia do sono? Preciso medicar? É crise? Mioclonia do sono não é crise. Mioclonia do sono é um movimento involuntário que ocorre em quase todas as pessoas, a frequência que muda, no início do sono, na entrada, quando o paciente está pegando no sono. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube Neuropediatria para você que fala sobre mioclonia do sono. Então, a mioclonia do sono ela é meio errática, porque você tem um movimento de um membro, depois você tem de outro. Então, ela tem é meio que um solavanco numa perna, depois na outra, num braço. Acontece por algum tempo, sempre foi no começo do sono, e é um movimento normal do sono e não é crise. Tem pessoas que têm de forma frequente, diária, todas as noites. Tem pessoas que têm de forma ocasional. Então, acho que quase todas as pessoas adultas já tiveram algum momento na vida que acordaram assustada com uma sensação de que estavam caindo no buraco. Deitado, dormindo e tem uma sensação e acorda assustado. Porque o movimento brusco pode fazer ele é tão brusco que te dá uma impressão de que você está caindo. E aí você chega a acordar. Então, acho que quase todo mundo já teve um dia ou outro essa sensação. Mas não se trata.
Renata, entendi, doutora, obrigada. Isso quer dizer que no caso do meu filho que tem outro CID, ele terá que fazer uma nova avaliação para ver se ele entra em outro CID. Pode ser que sim. Pode ser que o CID da doença do seu filho seja alterado e pode ser que não, porque não serão alterados todos os CIDs. Alguns, com certeza, vários ficarão iguais. Então, haverá algumas mudanças e o que vai acontecer principalmente é a introdução de novos CIDs. Isso vai acontecer, com certeza. Agora, e alguns podem ser mudados, podem ter pequenas variações. Mas existem muitos CIDs que vão ficar iguais. Então, quando a gente faz essa atualização, você não muda o CID de todos os CIDs, você vai acrescentar alguns CIDs novos, você pode fazer alguma mudança de CIDs já existentes, mas muitos, 80% ficam iguais, mais de 80%, às vezes 90% ficam iguais. Então, pode ser que o CID do seu filho seja alterado ou não. Precisamos esperar. Bem amado, vou assistir. Assiste lá no canal Neuropediatria para você. E dá um joinha, se inscreva no canal. Régia, meu filho tem 9 anos e é diagnosticado por TDAH com 7. Toma Ritalina e faz terapia. A psicóloga me falou que ele está regredindo. E o que posso fazer para auxiliar? Eu não sei como que ela fala a regressão, que eu vou falar de uma forma geral, eu não sei se adequa ao seu filho. O que acontece é que assim, o paciente com TDAH, que faz uso da Ritalina, a Ritalina ela vai melhorar o grau de atenção e concentração para o paciente, sim. Porém, esse paciente, ele precisa da psicopedagogia para ele aprender a conviver com as suas particularidades. Onde é que eu estou querendo chegar? O paciente TDAH, ele é muito desorganizado. Ele não consegue perceber o cronograma, o que ele precisa estudar primeiro, qual é a prova primeiro. Ele é muito perdido, muito desorganizado. Então, quando a matéria é pequena, porque ele está ainda em séries menores, a matéria é pequena, mesmo ele sendo desorganizado, ele consegue dar conta. Porém, quando ele começa a entrar em séries mais elevadas, que o número de conhecimento de matéria para estudar é maior, ele precisa já ter aprendido a se organizar, ele precisa conseguir fazer um cronograma. A prova de português é bem antes, então eu vou estudar primeiro de português. Aí eu tenho um trabalho para entregar tal dia, então eu tenho que me lembrar de fazer antes. Colocar na parede, ensinar, colocar numa agenda, conseguir visualizar. Então ele vai ter que aprender técnicas para ele conseguir se organizar, porque são comumente pacientes muito desorganizados, que não conseguem lembrar de trabalhos. Então, se não tiver anotado, e se aquilo não for uma coisa bem visível, ele acaba estudando uma coisa hoje que vai ser cobrada daqui a 2 semanas, e aquilo que vai ser cobrado na sexta-feira ele não estudou. E aí ele vai descobrir que não estudou na quinta-feira. Então, onde é que eu estou querendo chegar? É que as pessoas que fazem uso, possuem diagnóstico de TDAH e que fazem uso da medicação, elas muitas vezes acham que a medicação é o tratamento. A medicação não é o tratamento. A medicação, ela é o tratamento se associada à psicopedagogia, a ele aprender a se organizar, porque assim ele vai ter que aprender técnicas para estudar. Tem pacientes, como eles fazem leitura automática, eles não podem fazer leituras muito grandes, porque acaba que ele não entende. Então eles têm que ler pequenos trechos e fazerem, ou aprenderem a fazer grifarem as palavras-chave, ou eles têm que aprender a fazer em formato de esquema, ou então eles vão fazer resumos, mas eles têm uma tendência a fazer uma leitura automática. Se eles forem ler um capítulo de geografia, depois da primeira página ele já está lendo, mas ele não está mais, ele lê, mas ele está no automático, ele já não está entendendo. Então aquele ali é um estudo que não
dá conhecimento. Então ele vai ter que aprender técnicas. E às vezes, o que eu vejo muito é que o paciente melhora quando faz o diagnóstico, porque começa o uso da medicação. Com o decorrer do tempo, o paciente começa a regredir, cair no seu rendimento. Mas ele cai no seu rendimento porque esse outro lado não foi feito. Então a matéria começou a ficar muita matéria e ele continua nessa desorganização e ninguém percebeu que ele tem que aprender como estudar, fazer formas que rendam mais. Então o paciente que tem TDAH, ele ler, não adianta você ler para ele tudo, porque senão daqui a pouco ele não está mais ouvindo. É um alternado, ele lê, ele escreve, ele faz um resumo, porque se não for muito dinâmico, ele faz a coisa automática e ele não está prestando atenção. Então não sei se isso vai valer para o seu filho, mas o que eu sei é que assim, muito comum a gente ter essa queda, uma melhora no diagnóstico e depois você tem uma queda. Mas principalmente porque o paciente é um paciente desorganizado, que não consegue ver os compromissos, não consegue programar ao seu estudo. Então, com isso, ele vai fazendo o que ele se lembra e acaba nisso nos tropeços, porque ele se esquece de coisas, ele lembra de uma coisa mais longe, a quem é mais perto ele se esquece. Então, quando lembra, está na boca da prova, não dá mais tempo de estudar tudo. Então, pode ser que você esteja falando isso. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Cada dia mais lindo. Oh, muito obrigada. Carol, crianças com epilepsia pode ter transtorno conversivo também? Pode, e é comum. A criança com epilepsia, você tem uma taxa muito grande de crianças com epilepsia que possuem pseudocrises, que são crises conversivas. Porque, infelizmente, o emocional da criança, ele é um emocional que ele não tem ainda, assim... Eles são inocentes. Então, o que acontece? A crise convulsiva é um evento que... a gente acaba protegendo a criança, né? A gente começa se a criança teve uma crise convulsiva, ela passou mal. Então, nesse dia, eu não vou exigir que ele estude para a prova, nesse dia eu fico mais perto dele. Sim, só que isso, às vezes, é visto pela criança como um ganho secundário. Ele ganha atenção, acaba que ele não precisa fazer as suas atividades, seus deveres, e aí emocionalmente ele começa, toda vida que ele é pressionado, ele converte, ele tem algumas alterações que não são orgânicas, mas são de caráter emocional, convertendo, e isso é muito comum, porém de difícil diagnóstico na criança. Então, para você fazer um diagnóstico de conversão, ela é de exclusão, você não pensa isso imediatamente. Você, depois que você acaba com todas as suas possibilidades, é que você pensa na conversão. Porque a conversão na criança existe, mas é muito difícil a gente fazer o diagnóstico. Então, primeiro, a gente tenta excluir todas as possibilidades orgânicas. Depois que eu conseguir excluir tudo, aí eu vou pensar se não é uma conversão. Renata, meu filho tem 4 anos, autista, e foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses. Nenhum neuro passou o medicamento para ele. Me perguntaram se eu achava que ele precisaria da sua opinião, toda criança autista. Na verdade, a criança autista ela não precisa de medicamento. Ela precisa de medicamento se você tiver uma demanda. É uma criança muito agitada, que essa agitação acaba atrapalhando o dia a dia da casa, ou então acaba atrapalhando a escola. Você tem muitas queixas, então às vezes vale a pena fazer uso de medicação para controlar um pouco essa agitação, até para ele aproveitar melhor a escola, as terapias. Se você tem uma criança que tem uma dificuldade, porque tem um distúrbio do sono e ele não dorme bem, ele parece um pouco uma insônia, então vale a pena você fazer uso da medicação, porque ele tendo uma noite de sono de melhor qualidade, ele também vai ter um melhor rendimento no dia seguinte.
Então, assim, não é todo autista que faz uso de medicação. O autista que faz uso de medicação é porque teve alguma queixa, o que nós chamamos de demanda, que valia a pena ser tratada porque ia melhorar a qualidade de vida dele. Mas não é obrigatório. Então, as pessoas acham, porque o meu não toma remédio, eu vejo que todo mundo toma remédio, será que ele não precisa? Provavelmente ele não precisa. Por quê? Porque você já passou, então o médico já perguntou como é que ele era, se ele era muito agitado, se ele dorme bem, se ele era muito agressivo. Então, com as suas respostas, foi que ele não viu demanda para tratar com nenhum medicamento, já que nós não temos medicamento no mercado ainda que trate o autismo. A gente está tratando o distúrbio do sono, a agressividade, a agitação, outras coisas, mas não o autismo. Renata, toda criança autista precisa ser medicada? Ah, é a mesma pergunta. Eu já respondi. Riquelme, meu filho Riquelme é TDAH e hiperativo. Às vezes me sinto muito mal, perdida. É como se ele não entendesse nada do que eu estou falando ou explicando. É do jeito que a senhora está colocando. É por isso que você precisa encontrar métodos onde a criança consegue aprender melhor. Às vezes a mãe quer ajudar e ela vai ler para a criança a matéria, principalmente matérias assim, geografia, história, e aí ela vai ler, mas isso não dá muito resultado, porque daqui a pouco ela pergunta, ele não sabe nada, porque ele não consegue acompanhar por um tempo, ele tem uma redução dessa atenção sustentada, então ele começa a se perder. Então, por isso, você precisa, a psicopedagogia é aonde você vai encontrar profissionais que vão poder fazer técnicas individualizadas para cada indivíduo, para as características de cada um, para que eles se organizem e encontrem a melhor forma de estudar. Gente, eu já fiz 1 hora de live, adorei as perguntas, foi muito proveitoso. Agradeço vocês que estiveram comigo nessa live da terça-feira. Eu vou tentar mantê-la, porque realmente, como eu falei, aconteceram algumas feriados que caíram na terça-feira. O meu aniversário caiu na terça-feira e teve uma terça-feira que eu fiquei presa no hospital. Então, por isso, eu acabei falhando com vocês nesse outubro. Eu acho que em outubro todo eu só fiz uma live na terça-feira. E em novembro essa é a primeira live, porque a outra foi no dia 2, semana passada, que eu não fiz. Então peço desculpas, vou tentar me manter mais com a live da terça e da quinta-feira, porque são públicos diferentes. Eu faço às 5 horas da tarde na terça e na quinta eu faço às 8 horas da noite. Então eu sei que são públicos diferentes, porque são horários bem distintos. Então, sei que vocês da terça-feira, das 5 horas, ficaram prejudicados nesse período. Então, peço desculpas. Foi uma coisa, assim, inevitável. Peço que todos acionem a notificação automática, o sininho lá na bio da página, que com isso, quando eu começar a live, vocês vão ser avisados e a gente começa de uma forma mais rápida. Um beijo, fiquem com Deus. Comentem, eu vou colocar no IGTV a live, então quem quiser, comenta, curte, compartilha. Todas essas ações, elas ajudam a página a chegar em lugares mais longe. Então, por isso, são bem-vindas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Quem puder, quinta-feira às 8 horas da noite eu faço outra live. Beijos, beijos, beijos.